Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Eu sou Bartíria Rocha, anfitriã desse podcast, e hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa, que também já é convidada há muito tempo. Eu finalmente estou conseguindo trazer as convidadas antigas, tá? Conseguindo conciliar as agendas dessas mulheres cheias de compromisso. Estou aqui com a advogada Ludmila Adorno, que é especialista em direito familiar e outras áreas do direito. Gente, a mulher é, assim, uma completude na área do direito, mas eu vou deixar que ela se apresente. Lud, seja bem-vinda. Vou te chamar de Lud porque eu vou dispensar a formalidade aqui hoje, gente. Fique à vontade. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com você nesse bate-papo que a gente vai ter hoje. Então, eu sou Ludmila Adorno. Eu sou nascida em Goiânia, mas me casei e mudei para a cidade de Goiás, que é aqui perto. E eu abri meu primeiro escritório lá. Meu escritório de advocacia na área de famílias e trabalhista. Depois, passado o tempo, eu dediquei só à área de família e aí todos os meus mestrados e pós-graduações. E também tenho um escritório aqui na cidade de Goiânia. Eu sou mãe de 2 filhos e casada com o Reginaldo. Sou também mestre em conciliação e mediação. Falei que é completa. E por aí vai. Nós vamos conversar bastante aqui sobre... Eu falei para a Lud era para ter vindo em ano passado, né? A gente conversa desde ano passado. E eu falei para ela, Lud, as mulheres precisam conhecer de direito. Sim. E vamos começar esse movimento por nós aqui, devagarinho, com vocês que estão aí também, que vão compartilhar esse episódio. Já te peço, já se inscreve aqui se você não é inscrita, envia esse episódio para todas as mulheres que você conhece, porque aqui vai ter informação que é importantíssima para o dia a dia. Talvez agora vocês vão falar assim, mas não preciso, mas vai precisar em algum momento, né, Lud? É verdade. Se você não precisa, alguma amiga precisa, algum familiar, então é sempre importante saber. E conhecimento é liberdade. Eu tenho um amigo que ele fala assim, nossa, você é muito aleatória, porque eu falo de um monte de coisas diferentes. Eu falo, mas eu sei um pouquinho de cada coisa para eu não ser enrolada, né? Então, assim, eu estou numa questão ali, vou ligar para advogada aqui, minha advogada aqui, agora ela é minha advogada, agora eu tenho advogada para chamar de mim, para esclarecer. Então, você tem que pelo menos saber um pouquinho para ninguém te enrolar, para pelo menos você saber onde buscar informação. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Lud, então você já falou um pouco, né? Porque tem muito aí que eu te acompanho nas redes sociais, um pouco sobre as suas especialidades. E vamos começar um pouquinho falando sobre o direito de família? Sim. Eu acho que hoje muitas mulheres, muitas mães principalmente, não têm conhecimento aprofundado de quais são os direitos delas. E muitas vezes acabam caindo ali em situações, principalmente em casos de divórcios ou de mãe solo, né? Acabam caindo em situações onde, não sabendo dos seus direitos, não vão em busca deles. Então, gostaria de que primeiro você contextualizasse um pouco sobre os direitos e deveres e o que mais você achar interessante. Eu sou totalmente leiga nesse assunto, como eu falei, eu sei só o suficiente para não ser enrolada. Mas contextualiza pra gente sobre direito de família, direitos e deveres e o que mais nesse assunto você acha que é importante, que as mães, porque aqui a gente fala para homem também, mas nosso foco são as mulheres. Conta pra gente o que a gente tem que ficar atento em relação ao direito de família, porque o direito de família é bem abrangente, né? Mas vamos começar aí nessa questão de pensão alimentícia, depois eu quero falar um pouco também sobre... Vamos começar pelo regime de bens? Vamos começar, se você está pensando em casar, a Lud vai te explicar. Vamos começar por regime de bens, depois a gente vai para a questão de pensão alimentícia, pode ser? Sim, pode sim. Então, quando a gente vai casar, não é só chegar lá no cartório e falar, eu vou casar e levar os papéis. Primeira coisa é uma consultoria com o advogado, justamente para você saber em que regime você vai casar, para saber qual que é o regime que vai se adequar à sua realidade. Sim. A gente tem a regra, que é o que a maioria das pessoas hoje é casada, que é o comunhão parcial de bens. Isso significa o quê? Que tudo que eu comprei antes de casar é só meu. Mas a partir do casamento, isso vai ser partilhado. Não depende de onde vem o dinheiro. Então, se o dinheiro vem de mim ou do meu marido, isso vai ser dividido de partes iguais.
Então, não só bens, como também dinheiro em conta, previdências privadas e FGTS. Nossa, até o FGTS Até entra o FGTS. na comunhão parcial? Sim. Então, por exemplo, se eu casar hoje, eu tenho lá FGTS. E aí eu casei com comunhão parcial. O FGTS que eu tenho daqui pra frente Sim. é Partilhado também. Agora, o que eu recebi, que se tiver lá na minha conta daqui pra trás, é meu. É seu. Exatamente. Gente, não sabia, tá vendo? Tanto que é importante, não sabia disso. Sim. Estou chocada. Esse é o entendimento. Então, qualquer rendimento, qualquer depósito em conta, mas a conta é só minha. Não tem problema, você escolheu esse regime. Por isso que eu falo da importância de ter um advogado até para escolher o regime. É lógico que a gente casa para dar certo, casa para não separar. Mas a gente tem que entender a importância dos resultados desse casamento. Sim. Como, por exemplo, o FGTS e as contas particulares. Mas a comunhão parcial não vai entrar em doações e nem em heranças. Então, esse é o regime de comunhão. No comunhão é universal? Universal. A das heranças... Aí eu falo que é o antes, durante e depois do casamento. Tudo que você tinha antes, durante e às vezes até depois, você está dividindo. Você está dividindo. Então, a comunhão universal você divide tudo. Desde o seu nascimento que você tinha... Tudo. Então, vai dividir até a boneca que estava guardada lá de lembrança. Gente, olha só. Eu não sabia disso. Eu imaginava que se era comunhão total, universal, seria também a partir do casamento. Não. Então, é por isso que eu brinco que é o antes, durante e depois. Por que depois? Porque algumas coisas, elas reverberam depois do fim da união e que a gente vai precisar chamar esse ex-cônjuge para resolver também. Gente, não fazia ideia. E esse regime era a regra antigamente. Por isso que eu digo que, como a sociedade vai mudando o entendimento, hoje a gente casa, a maioria das pessoas casa na comunhão parcial. Mas há muito tempo atrás, se a gente for falar em 1980, que é um tempo aqui relativamente pequeno, as pessoas só se casavam na comunhão universal de bens. Hoje é a comunhão parcial e a separação total, né? Separação total. Na separação total, como que funciona? O que é meu e o que é seu. E o que a gente adquirir juntos vai ser dividido. Por exemplo, eu até vi no seu Instagram e agora veio essa questão aqui pra mim. Hoje em dia, as redes sociais, elas são tidas como bens. Sim, Então, sim. se eu tenho um canal no YouTube, ele é um bem meu. Sim. Porque ele pode me gerar receita. Exatamente. O YouTube, ele pode vir a monetizar. E aí, suponhamos que eu sou casada em separação total de bens. É total? Total. Separação exatamente. total. Só que o canal, estou criando um canal agora e o meu esposo... nós já somos casados em separação total. Estou criando um canal agora, mas o meu esposo está me ajudando com esse canal. Só que ele está no meu e-mail, no meu nome, na minha conta. Ele tem direito sobre isso? Tem. Nesse caso, sim. Se ele comprovar que houve o esforço dele, ou financeiro, ou de trabalho, ele vai ter direito. Por quê? Porque, embora seja uma separação total, nós temos uma súmula do STF que fala sobre essas questões do patrimônio e do esforço comum. Entendi. Então, essa foi toda a discussão na época da separação do Gustavo Lima, por exemplo. Se a Andressa Suíta ia receber alguma coisa ou não, por causa justamente dessa súmula. Só que aí, como você faz, que foi o caso, como você faz um contrato pré-nupcial prevendo cláusulas para os bens que você vai adquirir com esforço comum, como eles vão ser divididos. Então, na separação total de bens, para ele ser totalmente protegido, a pessoa que escolhe, que faz opção por esse regime, vai fazer um contrato pré-nupcial. E lá vão ter as regras. As regras. Mas o contrato pré-nupcial, Bart, é importante falar, ele não serve só para separação total de bens. Eu posso fazer contrato pré-nupcial para todos os regimes, porque lá eu vou definir regras que eu quero que se apliquem ao meu casamento. Então, eu posso colocar lá uma cláusula de multa,
por traição, por exemplo. Eu vou colocar essa cláusula. Isso aí eu já li lá no seu Instagram. Eu falei, gente, futuro marido, espero que você esteja assistindo isso aqui. Vai ter a cláusula traição, R$1 milhão. Não tem 1 milhão, se vira. É exatamente isso. Aí vai pensar bem antes de fazer. Porque o dano emocional é doloroso. É tremendo. Então, assim, essas regras a gente pode colocar em qualquer tipo de casamento. Mas tem mais um regime, além desses que você falou. Qual? Esse regime chama participação final de aquestros. Quase ninguém casa nesse regime, mas ele existe no código ainda. Eu não conheço, não sei nem do que se trata. É praticamente tratar o casamento como uma empresa. Então, você vai dividir os lucros os lucros e prejuízos. Exatamente. Essa, em via de regra, é a participação final de aquestos. Ela existe no código. Eu nunca vi, até hoje, nos meus 18 anos de advocacia, nunca vi ninguém casando nesse regime. Não sei nem como funciona na prática. Na teoria, a gente sabe. Na prática, essa divisão de bens, mas ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Até veio uma questão aqui para mim. Eu adoro podcast sem roteiro, que as coisas vão vindo. Por exemplo, a gente falou sobre tratar como uma empresa lucros e prejuízos. Mas suponhamos que eu seja casada e o meu marido tenha dívidas. No momento da separação, eu tenho que assumir as dívidas? Dependendo do regime, sim. Aí, por isso que a gente não consegue fazer essa consulta sem analisar documentos. A gente vai ter que analisar documentos. Na comunhão universal e parcial, sim. A parcial, nós vamos ver que data que foram as dívidas. Foi antes ou depois do casamento. Então, vocês prestem atenção com quem que vocês estão casando aí, viu? Porque... Prestar atenção em tudo isso, exatamente. E a importância de consultar um advogado, porque assim, aqui a gente está dando linhas gerais, mas na minha situação, por exemplo, eu posso ter um caso que pode se aplicar ou não, que precisa de um contrato antes ou não. Exatamente. Então é importantíssimo. E muitas vezes a gente negligencia algumas coisas, né? A consultar um advogado para fazer para casar, porque o amor é muito lindo e como você falou, a gente espera casar para dar certo, para ficar o resto da vida. Mas a gente tem que lembrar que situações podem acontecer e que principalmente nós mulheres precisamos nos resguardar, né? E eu acho importante se resguardar, e no contrato pré-nupcial a gente pode prever isso. Por exemplo, se eu tenho um carro, se eu entro nesse casamento com um carro, né, como que ele vai, como é que a gente vai apurar ele no final, por exemplo, se aconteceu alguma coisa, ou se eu tinha um bem de valor, né? Porque se a gente compra um bem, existem inúmeros casos de artistas que a gente vê falando na televisão, que vendem os seus bens para comprar outros e depois ainda tem que partilhar. Porque esse dinheiro entra depois da constância da união. Só que ele é oriundo de um bem que ele já tinha. Então, por exemplo, se eu já entro no casamento hoje, eu tenho um carro. Aí eu vendo esse carro para comprar outro. Esse outro foi adquirido com o dinheiro do bem anterior. Então, em teoria e prática, imagino eu, ele não deveria A gente deveria tirar esse valor. É importante a gente entender que existem meios jurídicos para fazer isso durante o casamento. A pessoa que está vendo a gente agora falar assim, meu Deus, já casei, não fiz esse contrato e vou comprar uma casa, e vou vender meu apartamento e vou investir todo esse dinheiro numa casa. Existem meios jurídicos de colocar isso também numa escritura, por exemplo. Mas é sempre importante saber que se eu coloco sem nenhuma cláusula, lá no futuro é meio a meio. E uma outra questão, continuando nessa questão de regime, que aí vai combinar no que eu vou te perguntar agora, que aí a gente casou, agora a gente vem para os casos quando existem divórcios. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, né? Mas acontece. Não que todos vão culminar nisso. Você já está casada há quantos anos? 15. 15. Eu vejo que você tem uma relação bem sólida, assim, com várias outras pessoas que a gente conhece. Mas pode vir a acontecer. No caso de divórcio, independente do regime de bens, que aí agora a gente vai entrar na questão dos filhos. Sim. Como que funciona essa questão do regime de bens quando tem filhos? Então, uma coisa é o casal.
Outra coisa é a criança, ou as crianças. Nesses casos, Lud, a pensão alimentícia, porque tem uma questão que eu não sei se é mito ou se é real, de que a pensão alimentícia deve ser, no mínimo, 30% da remuneração do... Esqueci a palavra. Do pai, genitor. do genitor. Essa é a palavra, do genitor. Porque nem todos, infelizmente, nem todos são pais. Do genitor. Isso procede? Como que funciona a definição de uma pensão alimentícia? Bom, vou começar lá no comecinho da sua pergunta, só para esclarecer que a lei trata como genitor, mas genitor é que vem de gen, né? Que é aquele que dá o gen. Então, mas na verdade, a gente coloca genitor nas petições, assim como a gente coloca genitora também. E não estamos trazendo isso para o lado negativo da situação. Mas que é o termo que está sendo mais usado juridicamente hoje. Juridicamente falando, a gente usa genitor. Até para pais não biológicos a gente está usando genitor também, mas aí lá na frente eu te explico melhor essa questão. E aí o que acontece? Quando a pessoa casa, que ela escolhe o regime de casamento, isso não vai influenciar na questão dos filhos. Pode influenciar na questão de alimentos da mulher. Porque a gente tem 2 tipos de pensão alimentícia, nesse caso de um fim de um casamento. A obrigatória, que é a dos filhos menores, que não conseguem se sustentar, e a que pode ser deferida pelo juiz para a mulher. Quais tipos de mulheres? As vulneráveis, as que foram proibidas de trabalhar, as que não têm condição nenhuma de se sustentar. Essa é uma pensão que vai ser deferida com o tempo, para começar e para acabar, apenas para que a mulher possa se restabelecer. Ah, mas e aí? Quanto? Não sei. Vamos depender de cada caso. Se for uma mulher de 30 anos, um tempo menor, porque ela entra no mercado de trabalho de forma mais fácil. Se for uma mulher de 70 anos, de 80 anos, já não tem como mais. Então, o juiz vai analisar cada caso. Agora, os filhos sempre vão ter direito de pensão. Tanto os filhos biológicos, quanto os filhos adotivos ou os filhos socioafetivos, que a gente chama. Que são, por exemplo, os filhos só da esposa que são adotados pelo padrasto. Esses também vão ter direito de pensão. E não é porque separou que ele vai escolher tirar o nome dele do registro. Se ele tiver feito a adoção socioafetiva, é filho para sempre. Nenhum juiz, nenhum promotor vai deixar tirar, não volta atrás. Ah, mas e a certidão, como é que fica? Só para você saber, a certidão fica com 2 pais. 2 pais. 2 pais. Se ele optou por fazer essa adoção, ele não tem como voltar atrás. Uma vez adotou, não tem como mais. E isso, a adoção socioafetiva dá para fazer com afilhados também, né? Com os sobrinhos. Sim, é possível. Eu tenho afilhado e eu estudei um pouco, mas bem por alto, sobre esse assunto. Por isso que eu tô te perguntando. É possível. A única coisa que a lei proíbe mesmo são os avós. Os avós não podem? Não podem adotar. Não, isso é uma proibição legal do Código Civil. Não sabia. Eu não sabia de muitas coisas aqui. Mas os avós vão poder exercer guarda, mas colocar o nome deles no lugar de pais... Eles não vão poder. Não vão poder. Mas aí, como eu estava te falando, a pensão vai para os filhos, ela é obrigatória até que faça 18 anos, se não estiver estudando, ou até 24, ou encerrar os estudos. E aí é que está a pergunta que você me falou. Não tem uma fórmula matemática e nem legal de qual é o valor mínimo e máximo de pensão. Isso vai do juiz. E o juiz vai analisar 2 critérios: necessidade da criança ou das crianças e possibilidade de pagar do pai. Mas só pai paga pensão? Não, mãe também pode pagar pensão, porque se estiver morando com a avó ou se estiver morando com o pai, é ela que vai pagar pensão e vai também obedecer esses 2 requisitos. Normalmente, o mínimo que se usa, 30% do salário mínimo. Por quê? Porque é um valor assim que as pessoas pensam assim, não dá para sobreviver com menos do que isso.
Realmente. E 30% do salário mínimo, nós estamos falando de... Hoje, R$ 423,60. Aí, nós vamos para a segunda matemática. Se forem mais filhos, se o pai receber apenas um salário mínimo, ele não vai poder dispor de toda a renda dele. Por isso, esse mito dos 30% do rendimento do pai. Por quê? Porque existe o entendimento que também o pai precisa sobreviver, que é a possibilidade dele de pagar. Então, dispor de até 30% do que ele ganha, o tribunal entende que está tudo bem. Mais do que isso, aí vão haver discussões e tudo. Por exemplo, no caso de uma criança com PCD, né? Com autismo também, né? Porque os tratamentos para autismo são bem dispendiosos e ainda é uma coisa que acaba que é novo para todo mundo. Sim. Então, agora os planos de saúde, quem tem plano de saúde já tem acesso a esses tratamentos, mas acho que até algum tempo atrás não era incluso no rol da ANS. Então, e tem muita coisa que ainda não está. Que ainda não está. E aí, essa criança, nem tudo o SUS disponibiliza, né? E essa criança também precisa desse... E aí tem uma grande discussão, Bart, porque a maioria dos juízes colocam em suas decisões que além da pensão tem os 50% das despesas extraordinárias, que seriam despesas com educação sem ser a mensalidade, e despesas médico-hospitalares não fornecidas pelo SUS. Então, existem, aí vamos usar a palavra genitores, existem genitores que brigam porque o SUS tecnicamente cobriria aquele tipo de situação, porém, vamos fazer particular, porque é mais rápido, porque esse serviço vai ter uma maior qualidade e tudo. Não, mas você preferiu pagar, o SUS estava dando, então eu não vou pagar. Não tem obrigação. Só que aí entra aquela questão que você traz também das condições do pai, né? Exato. Porque suponhamos que seja do pai ou da mãe, de quem pague a pensão. Porque se o pai tem um estilo de vida de alto luxo e ele vai determinar ali uma pensão que condiz com o estilo de vida que o pai fornecia para essas crianças quando o casamento ainda estava constituído. Não sei constituído. A grande problemática disso tudo é o seguinte, que infelizmente vai ser um juiz que vai ter que falar isso para o pai. Eu brinco com as minhas clientes que o pai, ele sai do casamento e ele sofre automaticamente uma coisa chamada amnésia pós-casamento. Eles esquecem que eles mimaram os filhos para só pegar Uber, eles esquecem que eles mimaram os filhos a só tomar o Danone, eles... Comer comida japonesa. Exatamente. E aí, de repente, eles cortam tudo. Aí é aquela famosa amnésia mesmo. Eles separam da esposa e quase que separam dos filhos também. Dos filhos, E a questão eu falei dessa questão de separar dos filhos, a questão de não é visita, né? Da guarda compartilhada, geralmente. Porque tem a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, geralmente a gente vê que as mães, ou quem tem um principal ali, que fica ali 22 dias, enquanto o outro fica 8. Porque a guarda compartilhada não quer dizer que eles vão ficar a mesma quantidade de dias, é isso? Então, Bart, que maravilha você fazer essa pergunta, porque a gente pode difundir isso ainda mais. Guarda não tem a ver com o tempo que os pais vão ficar com os filhos. Isso chama-se convivência. Só que todo mundo mistura. Isso é normal, não é só você que mistura. E tem até colegas advogados que misturam. Então, assim, é importante que a gente espalhe essa informação. Guarda tem a ver com responsabilidade sobre a vida das crianças. A gente até tenta mudar esse termo guarda, porque guarda a gente usa para objeto. Aquilo que eu vou deixar comigo sobre a minha vigilância. Não necessariamente isso. Na Argentina, por exemplo, que é onde eu fiz o meu mestrado, chama-se responsabilidade parental. Bem mais adequado, né? Bem mais adequado o termo. E o que seria essa responsabilidade parental? Decidir sobre a vida da criança. Se responsabilizar
com atos da vida da criança. Buscar na escola, levar no médico, decidir se vai estudar na escola A, B ou C, se vai frequentar a religião X ou Y. Essas são as decisões que, na prática, vão ser ou só de um, ou só do pai, ou só da mãe, ou de ambos, que é a compartilhada. E existe uma que chama guarda alternada, que aí mistura os dois. Que além das decisões, a gente vai falar em tempo de convivência, porque vai ficar um tempo na casa de um e um tempo na casa de outro. De forma igualitária. De forma igualitária. Então, vai se dividir, inclusive, responsabilidades em fazer a tarefa de casa, em lavar o uniforme. Então, veja que a questão da guarda ela é bem ampla. Para nós, mulheres, isso vai muito no automático. Né? Porque a gente já chega, já cuida dessas situações. O homem não. O homem quer brigar pela guarda, mas se ele se esquece que 5 horas tem que buscar a criança na escola. Ah, mas eu estou trabalhando. Ah, mas a mãe também está. E aí a mãe está dispondo daquele tempo. Ou, muitas vezes que a gente fala, deixando de trabalhar aquelas horas para poder cumprir a questão dos filhos. Sim. E querendo ou não, culturalmente, a mãe tem esse papel mais presente, é o que é regra, né? Existem mães ruins, existem, mas a regra é que a mulher, ela é mais do afeto, da sensibilidade, do cuidado com os mínimos detalhes, né? Sim. Isso é da nossa natureza. E aí, quando o pai não tem convivência, o pai ou a mãe não tem convivência com a criança, com o filho, isso pode, eu já vi algumas notícias, também não entendo de forma aprofundada, isso pode resultar até mesmo em questão de processos, né? Do filho para o genitor ou genitora. A convivência são esses fins de semana que antigamente a gente chamava de visita, que hoje as pessoas ainda falam visita, mas é a convivência. E por que a gente chama de convivência? Porque pai convive, mãe convive, quem visita é amigo. Exato. Então, assim, é justamente porque esses termos estão mudando. Não sou eu que estou inventando. São os institutos de direito de família, são os estudiosos, os doutrinadores. Nós estamos mudando esses termos justamente para trazer uma nova visão. Porque cada palavra, você fala muito isso, as palavras, elas trazem as suas energias. Sim. Então, quando eu trago a energia da convivência, eu vou explicando para esse pai que ele tem aquele papel, aquele lugar, que ele não é só o visitante, que ele é uma pessoa que vai ter uma responsabilidade. E essa convivência vai ser definida conforme as partes quiserem ou o juiz. Por quê? Porque ela pode ser livre ou nos fins de semana alternados, que é aquela basicona. Mas quando esse pai não cumpre isso e a criança ou adolescente sofre e vai ficando doente e vai ficando sentido com essa ausência, a gente pode sim entrar com a questão de indenização por danos morais pelo abandono afetivo. Que bom que hoje isso é possível, né? Porque eu gosto muito de autoconhecimento e converso muito sobre isso com várias pessoas. E a ausência de pai, ela afeta muito, principalmente a nós mulheres. Nos afeta na busca pelo pai em outros homens e afeta os homens que não aprendem a ir para a vida e não aprendem, né, a ter essa força ali do pai. Isso já é uma questão bem, opinião pessoal minha, tá, gente? Com base na minha vivência terapêutica, minha experiência própria. Então, a ausência do pai e da mãe também, né? Cada um tem um papel muito específico na nossa formação. A presença ou a ausência. E, às vezes, o pai está presente fisicamente, mas não está presente emocionalmente. Isso também afeta. E você foi falando e eu fui pensando aqui, acho que o mundo perfeito vai ser o dia em que as pessoas se tornem maduras o suficiente para arcarem com as suas responsabilidades. Sim. Sobretudo a responsabilidade por um ser novo, né? Uma criança, um outro ser humano que foi trazido ao mundo. E aí não adianta aquela coisa, mas eu não queria. A partir do momento que você
optou, que você decidiu se relacionar com outra pessoa, você já está decidindo assumir o risco de ter um filho. Né? Exatamente. E aí a responsabilidade de criar esse cidadão. Né? Mas, Bart, eu já vi em processos assim que a mãe quis muito que eu entrasse com a ação de abandono afetivo e no estudo social que fez com o adolescente, percebeu-se que para ele era sofrido, mas que para ele isso não fez mal ao ponto de reverberar na vida dele. E aí, nesse caso, os juízes entendem que não tem o abandono afetivo. Porque esse papel de pai foi substituído por outra pessoa. Né? Então, não é só, eu quero o abandono afetivo porque o pai é ausente. Mas se outra pessoa fizer esse papel na vida daquele jovem e isso não fizer sentido para ele, o processo também não dá certo, não. Cada pessoa reage de uma forma, Exato. né? Então, às vezes, a mãe quer o abandono afetivo, mas para aquela criança, para aquele adolescente, ele teve aquilo suprido, então para ele não fez... Não deu nenhum reflexo. Esse reflexo. São questões, eu sempre falo, o direito ele é muito vasto, né? Sim. Quando se fala de família, ainda mais que nós somos seres humanos, estamos falando de relações, né? Relação marido, mulher, pai, hoje já existem outras formas de casamento, né? Então, tudo isso deve ser muito complexo. A gente teria que fazer uma série de 10 episódios para tratar de todos. Mas é muito interessante a gente estar falando isso aqui, Lúcia, porque muitas vezes as pessoas não têm noção. Eu mesma, algumas coisas que você está falando aqui, para mim, são assim, nossa, eu não sabia, né? Eu falo que direito de família, e é por isso que eu sou tão apaixonada por ele é uma caixinha que a gente vai encaixar uma massinha lá dentro. Então, para a sua família, aquele modelo vai servir assim. Para outra família, o modelo é totalmente diferente, mas está tudo bem. Sim. Porque aquilo funciona em algumas realidades, mas se eu tentar pôr a regra para todo mundo, não vai funcionar. Ludwig, eu fico pensando aqui, né? Você vai falando e a minha cabecinha não para. O que você acha que hoje as mulheres são mais penalizadas por falta de conhecimento nessa área de família? Tem um assunto assim ou é geral? Bom, eu vejo assim, muitas mulheres não têm o conhecimento com relação, por exemplo, a quando elas ficam em casa cuidando dos filhos e o marido sai trabalhando e que ele entende e diz isso correntes vezes na cabeça da mulher que é só dele, que é tudo só dele, que os bens são só dele. Esse, para mim, é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. É fazer com que as pessoas entendam que esse trabalho silencioso da mulher, que é o trabalho de cuidar dos filhos, ele também é um trabalho. Sim. Esse trabalho silencioso de cuidar da casa, porque enquanto a mulher estava em casa, fazendo todas as coisas que ela precisava fazer, lavar a louça, lavar a roupa, compras, buscar os filhos, ela estava deixando o homem trabalhar tranquilo. Exato. Né? Então, o código parceria, vai entender isso. O dinheiro não é meu, a casa não é minha, o carro não é meu. É tudo nosso. E essa, para mim, é uma realidade que eu não consigo conceber, porque eu sempre vivi com mulheres que sempre lutaram muito, mas que eu consigo ver todos os dias, infelizmente, que são as mulheres que não conseguem entender. Mas é dele, porque ele trabalhou. Mas é dele, porque ele que fez. E se uma mulher, por exemplo, se ela abandonou o trabalho fora, porque continua com o trabalho em casa, com os filhos, na educação, porque ela participa mais, né, na educação ali, na questão, não só a educação na escola, mas na educação no dia a dia, porque ela que convive mais com as crianças. Aí suponhamos que houve a separação e ela abriu mão de pensão, mesmo sabendo, pensão para ela, mesmo sabendo que ela abandonou o trabalho, etc, etc.
Ela pode reverter isso ou uma vez que ela acordou? Não, ali, não uma tem vez jeito, que acordou, não tem. Não Vocês tem. pensem bem antes de fazerem acordos, né? Ai, você estava falando disso, eu me lembrei de uma coisa muito interessante com relação ao casamento, que é um direito da mulher, que quase nenhuma mulher sabe. Olha. Quando você adota o nome do marido, hoje o nosso código prevê que o homem também pode adotar o nome da mulher, né? Uhum. Então esse direito hoje, em tese, é de ambos, mas é raro ver o homem adotando. Que adote. Mas quando você adota o nome do marido e divorcia, você pode escolher se você vai ficar com o nome ou não. Uhum. Mas essa escolha é uma escolha da pessoa que adotou o nome, ou seja, via de regra da mulher. Da mulher. Não. Então ela vai escolher se ela vai ficar com o nome ou não. Uhum. E ela escolhe, por exemplo, e aí eu já vi muito homem sair nervosíssimo, porque a mulher vai continuar assinando sobre o nome dele, mas é um direito dela. Sim. E aí passam-se 10 anos e para ela não faz mais sentido. Por algum motivo. Ela pode tirar. Ela pode ficar, ela pode ficar, esse nome aqui é legal, ou já tá aqui nas minhas redes sociais, as pessoas já me conhecem com esse sobrenome, fiquei casada há muitos anos, já me conhecem com esse sobrenome, e aí, eu vou ficar aqui. Aí chega um tempo que ela fala, ai, não quero mais, agora eu quero outro. Aí ela vai lá no cartório, sem a anuência dele, ele não precisa nem ficar sabendo. E ele já não tem essa prerrogativa. Ele já não tem. Ou elas, Fuca. Não pode escolher, falar, eu exijo que você tire meu nome. Esse é um direito só da pessoa. Isso acontece hoje muito com as mulheres que têm artigos científicos, que têm as bolsas, os currículos Lattes. Porque todos os seus artigos são publicados com aquele determinado sobrenome. E isso impacta, assim, de forma monstruosa na carreira dela. Exatamente. Eu só colocaria o nome do meu cônjuge se fosse um nome, assim, que iria, né? Digamos assim, me colocar em uma posição favorável, senão eu não colocaria, porque eu fico pensando nessas questões. Eu gosto muito do meu Rocha, né? Porque o meu nome Bartilha significa flor, e o Rocha, né? Que já, o nome por si já diz. Então eu gosto muito do significado do meu nome com eu tive um chefe que ele falava assim que eu era dura sem perder a ternura da flor. Então eu gosto. Mas o meu adorno é de casamento. É de casamento? É de casamento. Eu não consigo te imaginar com outro nome. Então fala pro seu marido que lamento. Se um dia, né? Eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, se cansar de mim, você deita e descansa, porque não tem devolução. Você fala pra ele. Exatamente. Lúdia, eu lembrei de uma coisa que... porque eu lembrei do Dr. Gustavo Rocha, que esteve aqui gravando comigo. Inclusive, gente, já quero deixar aqui e falar para vocês. Dr. Gustavo Rocha, se vocês precisarem de harmonização corporal, eu gosto sempre de exaltar o trabalho das pessoas que passaram por aqui, que compartilham conhecimento conosco. Então, o Dr. Gustavo é um profissional que a gente conhece, que eu conheço, que recomendo. Tem um episódio aqui dele, então, que sana todas as dúvidas relacionadas à harmonização corporal. Tá pensando, tem algo aí que tá incomodando, tá pensando em fazer algum procedimento, dá uma conferida antes lá no podcast, tira as dúvidas com ele. E aí eu lembrei do episódio com ele, aqui agora, e eu vi que um dia nas redes sociais tinha um comentário de um homem falando assim, eu quero silicone de volta, que separamos a comunhão parcial e eu quero metade, eu quero um silicone que eu paguei. Como que funciona quando há investimento nesses tipos de... É uma dúvida minha mesmo, tá? Porque eu vi no Instagram e você sabe como que é Instagram. Como que funciona nesse caso? Por exemplo, o meu marido pagou uma cirurgia plástica pra mim. Pagou uma harmonização corporal, pagou o meu silicone, o meu botox, Como que funciona nesse caso? Ele pode requerer ou isso é um presente? Isso é um presente, já foi uma doação. Foi uma doação? Foi uma doação. Nem se fala sobre isso, assim, a gente já viu uma ou outra discussão, porque no direito de família... Tem de tudo. Acontece de tudo, principalmente na sala de audiência, você não imagina. Era muito mais divertido quando era presencial.
Mas agora tem a gravação pra gente ver. Não, mas o presencial, todo mundo sentava na mesma mesa. Aí era mais emocionante. Então, era muito mais divertido. Mas, assim, alguns juízes ainda têm colocado a gente na mesma mesa, principalmente para tentar negociar, que é quando a gente for falar da mediação, das dificuldades da mediação online, enfim. Mas era divertido essas coisas. Mas eu fiz essa cirurgia. Mas eu não sei o quê. E joias, Lud? E Não, joia também é Deu de presente pra mim e é minha. Agora, se a gente falar de joias de família, aí não há que se falar. Joias de família é bem da pessoa. Né? Por exemplo, se o meu marido tem uma joia da família dele. Da família dele. Me dá essa joia, ela é minha? Ou é dele ou é nossa? Não, então, aí, se for um bem de família, se for uma coisa assim, uma joia rara da avó, logicamente que ela vai permanecer na família dele, né? Interessante, também não sabia disso. Eu imaginava assim, me deu, é meu. Então veja bem, outra coisa que tem muita discussão. O gabinete do dentista, por exemplo, a parte, né, o consultório dele, é caro, né? Caríssimo. Mas é o instrumento dele de trabalho. Então isso não vai entrar na partilha. Entendi. Por exemplo, um estúdio de pilates. Aquilo que é o meu instrumento de trabalho que vai me prejudicar ali no meu sustento, na minha vida. Exatamente. Ele é excluído da partilha. Entendi. Mas se for uma empresa... Não, CNPJ, aí nós estamos falando de outra coisa. Eu tô te mostrando, assim, questões que... Sem aquilo eu não consigo trabalhar. Sobreviver, eu não consigo trabalhar. Ele não vai entrar na partilha. Entendi. Mas se eu tenho uma empresa... Agora, são 2 dentistas e tem um aparelho caríssimo. O aparelho caríssimo, que não é indispensável para o trabalho, ele de fato vai entrar na partilha. Entendi. Agora, a questão do canal no YouTube, eu queria super saber, porque eu tenho um caso bem próximo a mim, que é recente, foi assim, muito rápido. Eles criaram um canal juntos, aí houve separação e tudo mais, e agora ele quer uma parte do canal dela. Aí eu queria saber... Como é que vai fazer essa partilha? Muito provavelmente vai ser um acordo financeiro, assim como os acordos financeiros do Facebook, do Instagram, né, do Instagram, que os criadores sempre vão dividir, vão monetizar isso. Mas, de fato, se ambos trabalham, vai entrar, assim, na partilha. É porque, no final, a gente discute bens, mas no final se divide dinheiro. Né? Então, no final, a gente fala assim, depois que sai a sentença, a gente vai liquidar esses valores. Então, eu vou falar, o meu canal no YouTube vale 50 mil, então é 25 para cada. De acordo com o que ele está rentabilizando, vai ter o valuation, que é o que se chama aí no mundo dos negócios, vai ter o valuation, e em cima daquele valuation, o que vai permanecer com o canal tem que pagar para outra parte. Para outra parte, exatamente. Perfeito. Assim como as bitcoins. Eu achava que na separação, não, o canal é meu. Mesmo não, mas se ele trabalhou... Se ele trabalhou, ele tem direito. Porque, na verdade, você acaba virando sócio. Mesmo quando acaba o casamento, num divórcio de separação total de bens. Enquanto não tem a sentença e a liquidação, você é sócio do seu ex-marido, da sua ex-mulher. Você acaba tendo na sociedade. Se for vender, vai ter que os 2 assinarem. Por isso que a gente tem que pensar bem, né? Pense bem. Nessas situações. E acho que um aprendizado que ficou para mim aqui, gente, desse episódio, foram muitos, mas assim, um que tá martelando aqui para mim é a questão de que você tem que estar consciente do que você está fazendo, e durante o período do casamento, se você fizer algo, você tem que ter consciência que você tem que pensar na segurança jurídica do que você está fazendo. Exatamente. Porque o amor é lindo enquanto ele existe. Exatamente. Né? Então, assim... então, enquanto existe vida, Bart. Por quê? Porque no caso de morte, o regime de casamento também vai influenciar muitas das vezes. É verdade. E aí, por exemplo, se eu sou separada em comunhão... Como é que fala? Separação total. Então, aí é um tipo de... Você vai herdar de uma forma. Se você for na universal, você vai herdar de outra forma. Né? Então, os herdeiros que ficam... Foi a grande discussão, por exemplo, do Gugu.
né? Se os filhos e ela iriam herdar, porque aí ela estava discutindo essa questão Não se tinha ela formalização ia ter da união. parte ou não nisso. E ela teve? Não, eles acabaram chegando num acordo. Esse processo se encerrou agora esse ano. E eles acabaram chegando num acordo que ela desistiu do reconhecimento da união. E não recebeu nada? Não, mas ela desistiu em prol dos filhos. Dos filhos. O que é Os muito filhos normal. receberam? Os filhos receberam, porque ele deixou um testamento, que ele deixou algumas coisas para os sobrinhos também. Então, mas o que é muito normal a gente ver, até em partilhas de bens, e eu acho que você já deve ter ouvido muito essa história, a casa do casal ficou no nome dos filhos. Aí, nesse caso... essa mulher abriu mão para deixar patrimônio para os filhos. Então, assim, isso é muito normal de acontecer, né? E hoje, na prática, isso funciona muito bem. Nossa, se eu tiver algum bem, eu vou deixar tudo como eu usufruto pro resto da vida. Os filhos que vão trabalhar. Lud, a gente está caminhando para o final. Infelizmente, parece que passou assim, Nossa, 10 minutos. Juro, também achei. E aí, eu queria saber se tem alguma coisa que você acha relevante, que as nossas mulheres saibam que a gente não falou aqui. Eu sei que tem muitas, mas assim, algo que você não queria sair daqui sem falar. Sim, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a violência doméstica. A gente acabou não entrando nesse assunto. A gente não entrou nesse assunto, mas é uma coisa recorrente nas nossas trocas de mensagens, né, sobre esses assuntos. Então, o que acontece? As violências domésticas, elas existem e são muitas. Acontecem dentro e fora do casamento. Então, não necessariamente precisa ser um casamento para haver violência doméstica. Elas podem ser patrimoniais, elas podem ser a violência sexual, a violência física e a violência moral. Então, muitas mulheres acreditam que porque elas nunca apanharam, elas não sofreram violência doméstica. Mas ele nunca me bateu. Eu escuto isso muito. Não existe só violência física na Lei Maria da Penha. Então, se a gente puder deixar a parte mais importante, assim, destacada desse podcast hoje, dessa nossa conversa, existem vários tipos de violência domésticas. Não necessariamente porque você nunca apanhou, você não é vítima de violência doméstica. Existem meios. E por que eu quis trazer a violência doméstica? Porque mês passado, no dia 25 de novembro, foi o dia de combate à violência contra a mulher. As mulheres, infelizmente, estão sendo vítimas de feminicídio em números assustadores. Então, se uma mulher se sentir ameaçada ou se sentir em perigo, qualquer uma dessas violências que eu falei, existem meios para procurar a delegacia, pedir uma medida protetiva. E eu tenho muita cliente que fala assim, mas eu peço a medida protetiva, mas eu não vou ter um policial do meu lado o tempo todo, então às vezes banaliza a medida, não quer pedir a medida. Tá, você não tem um policial do seu lado todas as vezes, mas pelo menos você tem um documento para ligar para a polícia e falar, olha, eu tenho uma medida. E se você não tiver nem isso? Sim. Né? Exato. Muito importante você ter trazido, a gente foi desenrolando a conversa, a gente conversa muito sobre isso. Eu fui vítima de violência doméstica, né? A Lud sabe disso, isso está no meu Instagram, não tem nenhum problema em falar sobre esse assunto. E para a mulher que sofre violência é muito confuso, né? Então, foi muito bom você trazer esse assunto e depois, se for possível, eu gostaria de um episódio inteiro dedicado a isso, Lud. Porque muitas vezes a mulher não se sente amparada na delegacia e um advogado pode ser consultado e até acompanhar essa mulher na delegacia. Exatamente. O mais importante é a gente saber que... infelizmente, nem todas as mulheres são unidas, né? Mas, pelo menos no que diz respeito a mim, a Lud, que está aqui, eu vou falar por você, que vocês têm aqui apoio e empatia, né? Claro que a gente não consegue resolver o problema do mundo, mas, às vezes, eu percebo que uma mulher vítima de violência, às vezes, o que ela precisa é de alguém para ouvir, sem julgar. E sem julgar, exatamente, porque é vergonhoso. Sim. As mulheres têm vergonha e eu não julgo também não, porque deve ser difícil chegar e entender e aceitar que está sendo vítima de violência doméstica.
Principalmente essas que não são físicas. Sim. E às vezes não vai chegar na física, só que sua mente, sua autoconfiança, sua autoestima. Eu tenho falado muito de autoestima e autoconfiança no meu Instagram, exatamente porque chegaram muitas mulheres ali vítimas de abusos, vítimas de violências dos mais diversos tipos. E é muito importante que a gente entenda essa importância de fortalecer, porque a nossa autoestima, quando a gente sofre qualquer tipo de abuso, ela é dilacerada. Sim. E muitas vezes, Lúdio, isso que você falou é importantíssimo. A agressão física, ela é só o ponto, digamos assim, mais materializado. É o visível. O visível. É. Porque muitas vezes não é o tapa ou a porrada que te dilacera a alma. Mas não, não consigo sair de casa porque eu não tenho dinheiro para sobreviver. Né? Eu não consigo sair daqui nesse momento, eu não consigo sair desse lugar, porque senão eu e meus filhos vamos passar fome. Sim. Eu já vi casos, Bart, não foi eu que atuei, mas eu sou muito amiga de defensoras públicas, o conselho que elas dão na defensoria você não quer sair, não dá conta de sair, porque existem inúmeros motivos e a gente não julga ninguém. Deixa uma cópia do seu documento e do documento dos seus filhos e uma muda de roupa na casa de alguém de sua confiança. Porque se você precisar sair correndo de casa, você já sabe, pelo menos, o ponto principal, que são seus documentos, para poder fazer alguma coisa. Perfeito, Lúdia. Eu até quero convidar suas amigas que trabalham com isso, você, pra gente fazer um outro episódio. Esse episódio eu queria te apresentar, assim, mais pra nossa audiência. E eu tenho um objetivo que é de Deus, né? Porque para eu ter criado um podcast, eu tinha pavor de câmeras. Então, eu tenho certeza que Deus quer que eu comunique algo, ou que eu possibilite um canal para comunicar algo. E tudo que ele conduz na minha vida, e chegam muitas pessoas nessas situações, então eu acho que talvez o que eu preciso é comunicar mais com mulheres sobre isso tudo, né? Sobre como se fortalecer, mas também sobre como sair, trazer pessoas aqui como você que trazem essas informações. Então, até te deixo aberta aqui para você convidar uma dessas suas amigas para a gente fazer aqui um bate-papo a 3, 4. Cabe mais aqui, né, diretor? Cabe 4 cadeiras aqui. Então, a gente fazer um bate-papo para levar informação mesmo. Muitas vezes falta informação, falta apoio, falta muita coisa. E a gente não pode esperar o poder público fazer, porque, infelizmente, a gente sabe que até lá, como você mesmo colocou, muitos outros casos estão aparecendo todos os dias. Exatamente. Né? E até tem alguns casos, Lud, que depois eu gostaria de fazer episódios falando sobre esses casos. Porque eu acho que isso exemplifica. E a pessoa pode ver aquele caso e falar assim, nossa, olha, eu vivo isso. Isso acontece comigo. Exatamente. Então, eu tenho que ficar atenta, porque muitas vezes a violência, a pessoa não percebe que ela está sendo violentada. E olha que eu sempre fui independente, e eu sempre fui de me posicionar muito. Só que quando você está num ambiente manipulador, é muito difícil você sair. E eu falo isso, assim, por experiência própria. Aí não é só o dinheiro, aí é o emocional, aí é o físico, porque essa dor passa pro físico, tudo isso. Perfeito. Infelizmente, a gente vai pro final agora, Lud. Aqui sempre eu peço pro nosso convidado deixar uma mensagem final para marcar. Você falou muitas coisas, né? Principalmente agora no final. Mas se tem alguma coisa que você queira deixar aqui hoje para marcar a sua primeira participação, eu queria te pedir para você olhar para sua câmera e falar para nossa audiência a sua mensagem para marcar. Eu gostaria primeiro de olhar para você e te agradecer do fundo do coração pelo convite que deu certo. É meu primeiro podcast. E eu estou muito feliz de ter ficado tão à vontade aqui. Agradecer a audiência e dizer para vocês que vocês não estão sozinhas. Nada é tão difícil que a gente não consiga superar. Todo mundo tem problemas, a minha psicóloga fala isso sempre. Mas nenhum problema é intransponível. Então, nós sempre juntas vamos conseguir vencer. Informação é poder. Está sentindo dúvida? Vai procurar na internet, vai procurar em todos os meios. E eu espero muito ter conseguido atingir você de alguma forma. Muito obrigada pela audiência.
Ai, Lud, eu todas as vezes, quando finalizo, tem uns episódios que eu rio muito, tem outras que eu sempre me emociono e eu vou fazendo assim, né? E meu olho vai ficando borrado. Então, e é que tem umas coisas que tocam no coração, né? Eu sou muito grata a Deus por hoje eu já estar curada dessas feridas. Mas o trabalho que você faz é muito importante, né? Eu vejo que você trabalha com muitas mulheres inclusive que eu conheço. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, agradecer pela sua partilha aqui. Sou eu quem agradece, eu fico muito feliz e eu tenho certeza que a nossa audiência que está assistindo vai aproveitar. Eu sempre falo, se a gente puder afetar positivamente uma vida, já é uma vida. Exatamente. Né? Então, eu sou muito, muito grata. Eu falo que eu já pensei em deixar o podcast, mas Deus me respondeu que não. Não tá na hora, filha. Não vai deixar, vai continuar. Então, ele vai continuar, mas que ele seja útil. Sim. Né? Ele tem que ser útil não para mim. E eu já entendi isso, Deus, eu já entendi. Então, meu muito obrigada. Eu quero agradecer também ao X-Level, que é uma produtora, que não é só um estúdio, que é a nossa produtora, gente. Então, se vocês quiserem produzir conteúdo, quiser ter o seu podcast, criar um programa no formato que você quiser aqui, tem estúdios, tem uma equipe fantástica. A Lud está aqui, tá vendo a estrutura. Vou até postar um videozinho no Instagram com a estrutura daqui, que é incrível. Quando eu fui fazer o podcast, me ofereceram outros estúdios e tudo mais, eu falei, é aqui. Porque eu não quero nada além do melhor, nada menos do que o melhor para os meus convidados, né? E aqui, de fato, é uma equipe maravilhosa. A estrutura da X-Level é, assim, muito avançada. Eu nem sei explicar, né? A tecnologia aqui, gente, olha que eu sou uma pessoa da tecnologia, mas todo dia eu chego aqui tem uma câmera nova. Então, se vocês tiverem intenção de produzir conteúdo, eu falo para todo mundo, vai produzir conteúdo porque a vida é no digital hoje em dia, né? Então, quero agradecer a equipe também, nosso diretor Jeff, que está aqui. Um dia eu tenho que trazer o Jeff para cá, gente, para vocês virem o Jeff, meu chefe aqui. Então, muito obrigada. Obrigada, Lud, mais uma vez. Estou muito feliz. E, diretor, abre a câmera para nós, para a gente se apresentar bem bonitinhas. Então, muito obrigada, gente. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada mesmo, de coração. Espero que vocês compartilhem esse conteúdo com todas as mulheres que vocês conhecem. E se você não está inscrita ou inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer e a entregar esse conteúdo para pessoas que precisam, tá bom? Então, muito obrigada. Beijos. As redes sociais da Lud vão estar aqui, tá? Tanto no vídeo quanto na descrição desse episódio. Sigam a Lud, tá bom? Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.